Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lição de um curso em milagres que nossa, ela é realmente profunda. É uma lição que convida a gente a fazer uma escolha radical, sabe? Uma daquelas que reorganiza toda a nossa hierarquia interna de valores. E tá aí, a ideia central. Simples, né? Direta. Mas ao mesmo tempo, que poder tem essa frase? Deixa ela ecoar um pouquinho aí dentro, só pra gente entrar no clima do que vem pela frente. Então, vamos direto ao ponto. A lição de hoje nos convida a fazer uma escolha que coloca um único desejo, acima de todos os outros. É basicamente uma reorganização fundamental daquilo que a gente mais valoriza lá no fundo. E aqui um ponto super importante logo de cara. O ver aqui não tem nada a ver com os nossos olhos físicos. Ele está falando da visão do espírito. É uma percepção que vai muito além das aparências, sabe? É uma forma de enxergar o mundo, a nós mesmos e os outros com uma lente de paz e de compreensão. Ok, mas e aí? O que significa de verdade fazer essa escolha no dia a dia? Vamos explorar isso agora, porque é fácil a gente cair em umas interpretações meio equivocadas. Olha só que interessante o contraste aqui. De um lado, na esquerda, a gente tem essa ideia de luta, de esforço, de obrigação. Do outro lado, na direita, a suavidade. A lição está dizendo que a visão não é algo que se conquista na marra, na força. É algo muito mais gentil, um desejo simples, uma preferência que, quietinha, a gente coloca em primeiro lugar. Pensa assim, ó. Mesmo quando surgem todos os outros desejos, querer ter razão numa briga, querer controlar uma situação, querer ser reconhecido, a escolha principal lá no fundo continua sendo a de querer ver com clareza, com paz. E o mais legal é que o curso já sabe, ele já antecipa que uma ideia tão transformadora pode gerar uma certa hesitação. E tá tudo bem, isso é super normal. Na verdade, a resistência faz parte do processo. Essa é a dúvida clássica, né? Aquela vozinha interna que pergunta: será que eu quero isso acima de tudo mesmo? É uma declaração tão absoluta que é natural a gente hesitar um pouco. Mas aí, logo em seguida, vem a resposta do curso, que é de uma gentileza. A dúvida não importa. Sabe por quê? Porque ela vem justamente da mente que a gente está tentando curar. A intenção, por menor que seja, é o que realmente tem poder. Então, o que é preciso de verdade? É isso que é genial. Não precisa ter 100% de certeza, nem estar em paz o tempo todo. Pensa numa sementinha de vontade. Só essa disposição mínima já é o suficiente para começar. E é aqui que a gente chega na raiz da resistência. É o tal do ego, aquela nossa parte que se identifica com o medo, sussurrando que a visão espiritual tem um custo alto, que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa muito preciosa. E o que são essas coisas? Basicamente, são as correntes que, de tão familiares, parecem seguras. O controle, a historinha de que somos vítimas, o apego à culpa e talvez a mais forte de todas, uma identidade inteira que foi construída em cima da dor e do conflito. E aí, o curso vem com a correção direta e reta. Enquanto o ego grita, você vai perder, a verdade é que a visão não custa nada, não tem perda nenhuma envolvida nesse processo. E isso revela a natureza real da visão. Ela não tira nada, ela só acrescenta. É puramente uma bênção. Ela não remove algo de nós, mas revela a paz que já estava lá, abençoando todo mundo no processo. Beleza, entendemos a ideia. Mas como a gente traz isso para a vida real? Como essa escolha se torna uma âncora no nosso dia a dia tão corrido? A prática é super simples. É um lembrete, um toque gentil ao longo do dia. Não é para ser uma tarefa, uma obrigação. É um treino de prioridade. Cada vez que a gente repete, seja de manhã, na correria do almoço ou antes de dormir, é um convite para trazer essa intenção de volta para o centro da nossa atenção. E o pulo do gato está aqui, ó. O valor não está em quantas vezes a gente repete a frase mecanicamente. O poder está em quantas vezes a gente se lembra de coração de fazer essa escolha. É a frequência da intenção que faz toda a diferença. Agora, a gente vai entrar na parte mais poderosa dessa lição. Ela revela o potencial gigantesco que existe num único instante de sinceridade. O curso, então, faz essa pergunta para a gente refletir, e é importante notar que não é um julgamento, tá? É só um convite para a gente ser honesto, olhar para dentro sem crítica e avaliar o tamanho do nosso desejo naquele momento. E, de novo, vem aquele lembrete super importante e carinhoso. É normal esquecer. A inconsistência faz parte do caminho.
Se passar o dia todo e a gente não lembrar, não é motivo para se culpar. É só recomeçar, gentilmente, na próxima vez. Então, o foco muda. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. É sobre o poder imenso que está contido em um único momento de sinceridade total. E olha só o resultado disso. A promessa que um instante de entrega total a essa ideia pode acelerar nosso caminho de um jeito que anos de esforço mecânico jamais conseguiriam. É impressionante. E para fechar o raciocínio, a lição vira nossa ideia de esforço de cabeça para baixo. Ver não é um prêmio que a gente ganha depois de muito suor. É um direito nosso. Algo que simplesmente volta quando a gente escolhe parar de resistir. E assim a gente termina exatamente onde começou, com esse mantra. Uma ideia para levar, não como uma tarefa, mas como uma possibilidade. Uma escolha que está sempre ali, disponível para nós. Acima de tudo, eu quero ver.